Seja muito bem-vinda ao nosso dia 2 do Desafio da Sabedoria. São 30 dias lendo o livro de Provérbios e hoje nós estamos no segundo dia. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu quero só te lembrar de, por favor, compartilhar esse vídeo com as suas amigas, enviar para aquelas amigas que você ama, chama elas para fazer esse desafio com você e lembra de deixar o seu like aqui no vídeo, isso ajuda com que ele chegue a outras pessoas. Desde já, muito obrigada e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos para o nosso segundo dia de Provérbios, capítulo 2, tá? E aqui eu separei para a gente pensar do versículo 1 até o versículo 6. Todos esses capítulos, gente, tem muita profundidade, daria para a gente estudar muita coisa, mas estou tentando me conter, senão os áudios vão ficar verdadeiros assim, podcasts de 40, 50 minutos, e não é isso que a gente quer aqui, né? Eu espero que você já tenha lido o seu provérbio do dia. Se você não tiver lido ainda, dá uma pausa aqui nesse áudio, tá? É importante que primeiro você faça a sua leitura, primeiro escute aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer e aí depois você vem aqui escutar os nossos devocionais, tá bom? Então vamos lá, vou reler aqui do Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Então, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, Deus, ele deseja compartilhar a sua sabedoria com todos os seus filhos. Ele é generoso e ele não cobra nada em troca por isso. Pri, isso está na Bíblia, tá assim. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele fala exatamente sobre isso. Só que eu quero que você perceba que aqui nesse texto, a gente tem vários sis. Eu contei aqui 4 vezes. 4 vezes, se você fizer tal coisa, se você fizer tal coisa, se você fizer tal coisa. Então, isso mostra pra gente que apesar do desejo de Deus, existem condições que precisam ser cumpridas. Deus, ele deseja derramar sabedoria, mas existe o nosso lado, existem barreiras que nós mesmos colocamos para não receber essa sabedoria. E eu vou listar aqui para vocês quais são elas. Aceitar as palavras e guardar os mandamentos, isso fala sobre a gente ser ensinável. Segundo o que ele fala aí, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração, os desejos, seu coração, gente, está falando aí de desejos, tá? Ao entendimento. Quem nós temos ouvido? Quais são as vozes que estão ecoando na nossa mente? Você controla os seus desejos e as suas emoções ou são eles que te controlam? Terceira coisa que ele fala, se você pedir por inteligência e se clamar por entendimento. Você já orou, já pediu a Deus para te dar entendimento? Claro, você já orou pedindo a Deus por sabedoria? Não, Pri, porque eu acho que se Deus diz lá que ele vai me dar, eu não preciso orar. Gente, ore. Fica a dica, uma coisa que mudou a minha vida com relação à sabedoria, a entender mais da palavra de Deus, foi eu me posicionar, eu orar constantemente a Deus. Orava e continuo orando e vou orar até Jesus voltar, pedindo a ele por sabedoria. Então, ore, tá? Ore para Deus te fazer também mais inteligente, para ele te ajudar a entender a palavra. Tudo que nós precisamos está em Deus, né? Pare de se apoiar no seu próprio entendimento. Outra coisa, a última coisa que ele fala é, se você buscar a sabedoria como um tesouro. E, gente, isso fala aqui da gente se esforçar para obter. Um tesouro é algo que você precisa ser cuidadosa, ser diligente e principalmente paciente. Eu não sei se você já assistiu aqueles documentários, né, do NetGeo de arqueólogos ou algum filme, e você vê que eles passam anos e anos e anos escavando, procurando, para então ter um achado valioso. E quando eles acham, eles são extremamente cuidadosos com aquilo. Isso fala pra gente aqui, quando ele diz de buscar a sabedoria como um tesouro, é da gente se esforçar para obter. E tudo na nossa vida precisa de investimento, tem um custo, tem um preço a ser pago.
Jesus, para você ter a salvação ela é gratuita para a gente, mas o preço foi pago. Jesus pagou ele lá na cruz com preço de sangue. Para você ser discípulo de Jesus, ele diz, deixa a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Discípulo é quem está disposto a me obedecer. Então, existe o preço da obediência, o preço da renúncia. E para a sabedoria também existe um esforço. Requer que você invista o seu tempo, a sua energia, investimento financeiro. Como assim, Pri? Para você comprar livros, você, por exemplo, tá aqui, você está fazendo esse curso, foi um investimento que você fez. Para você ir até lugares, conhecer pessoas mais sábias. Para tudo, né? Requer investimento de energia, de tempo e também financeiro. Até o tempo que você para estar lendo um livro, é um tempo que você diz assim, esse tempo eu não vou trabalhar, eu vou deixar de gerar dinheiro, um exemplo, tá? Que eu tô dando aqui, e vou dedicar esse tempo aqui para estudo. Então, tudo requer esforço. Sabedoria, tá? É tempo buscando a Deus e estudando, energia para aplicar o que aprendeu. Investimento financeiro, como eu já falei, comprando livros, indo a lugares, estando com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E qual é o nosso desafio? Qual é o nosso problema? É que a gente não entende que tudo na vida tem um preço. O acesso à sabedoria, ele vem pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito de sabedoria é quem nos direciona. A gente recebeu esse Espírito de graça, mas, de novo, custou muito, muito caro. Não existe conquista sem esforço. Não existe mudança sem movimento. E o nosso movimento precisa ser de obediência. E aqui eu quero explicar uma coisa para você. Jesus, ele já conquistou na cruz tudo que você precisa. A Bíblia diz que Deus, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar essa obra até o fim. Deus, ele se comprometeu a fazer a vontade dele na sua vida. Pri, se tudo isso já foi feito, por que eu não vejo isso acontecendo na minha vida? Por que eu já não desfruto dessa sabedoria? Porque existe o nosso posicionamento. Existe a nossa postura em obedecer aquilo que Deus fala. Como que você vai ser sábia se você não lê e estudar a palavra de Deus? Como que a gente vai ter sabedoria de verdade se a gente não pratica aquilo que está na palavra? Então, mesmo Jesus já tendo conquistado tudo por nós na cruz, mesmo a gente tendo todas as promessas da palavra de Deus à nossa disposição, nós precisamos nos posicionar. Eu gosto muito de uma frase da minha mentora, pastora Isabelle, que ela diz o seguinte: para cada promessa na Bíblia, existe um princípio a ser cumprido para destravar essa promessa, tá? E independente da nossa disposição de obedecer a Deus ou não, de você buscar cumprir o princípio ou não, o preço já está sendo pago. E a grande questão onde muita gente se engana é essa. Às vezes as pessoas dizem assim, é muito difícil ter tempo para ler a Bíblia, mas é mais difícil ainda passar por uma crise emocional. É muito difícil eu fechar a minha boca, eu me calar em situações que eu estou sendo injustiçada. É difícil, mas mais difícil ainda são os problemas que vêm depois se você fala aquilo que não deve. Então, o preço, ele já está sendo pago. Até quando você decide não fazer, isso vai ter um preço. A indecisão, ela também é uma semente. Ficar parada sem agir, desobedecer ou obedecer são sementes e você vai colher de acordo com cada uma. Você pode ser uma árvore que não dá nenhum fruto, uma árvore que dá frutos ruins ou uma árvore que dá bons frutos. Isso depende da sua escolha hoje do que você vai plantar. Mas, Pri, a minha vida está toda destruída. Mas, Pri, eu estou cheia de problema. Mas, Pri, ok, isso é fruto das sementes que você plantou no passado. Mas o que você decide plantar hoje para colher amanhã? Se você continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, com a mesma postura que você teve no ontem, no seu passado, a sua colheita ela vai continuar de mal a pior. Então, qual é a solução? É você decidir plantar a semente da obediência e vencer os 4 Cs que a gente estudou no começo, lembra? Aceitar e guardar a palavra, ouvir a sabedoria e controlar os seus desejos, orar por entendimento e pagar o preço da sabedoria. E qual é a recompensa que a gente tem? É o que ele fala, né? Então você terá. A recompensa é que você vai ter mais intimidade com Deus. Você vai temer a Ele. E esse temer não é você ter medo. É você se relacionar a Ele honrando, amando como Ele merece ser amado. Você vai receber conhecimento de quem Ele é. E assim você vai continuar tendo a sua vida transformada dia após dia.
Então, na prática, o que é que eu quero sugerir para você fazer? Né? Quais são as ações práticas que Deus te mostrou para fazer enquanto você ouvia esse áudio? Anote aí no seu caderno e escolha uma para começar a partir de hoje. Vou te dar alguns exemplos. Deus me disse que eu tenho que orar mais, que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu tenho que ser gentil, que eu tenho que ser mais diligente, que eu tenho que largar de mão as minhas desculpas e fazer o que precisa ser feito. Então, para cada uma aqui, Deus vai falar de alguma maneira. Anote. Se você não tem nada claro, Pri, Deus não falou nada aqui comigo. Tranquilo. Então, você vai orar e vai pedir o Espírito Santo para ele te mostrar o que é que ele deseja para que você, em qual sentido, em qual área que ele deseja que você tome uma atitude. E aí, eu quero pedir que, se você puder, se você se sentir à vontade, claro, compartilha aqui no grupo qual foi a sua decisão a partir desse áudio. Pri, por que compartilhar no grupo? Para ser um compromisso assumido diante de outras pessoas. Não é que a gente que está aqui no grupo vai ficar te cobrando. Ei, amiga, tu disse que ia ler mais a Bíblia. Já tá lendo? Não é isso, gente. Mas é que um compromisso público, ele fala pro seu cérebro, tá? É que o seu cérebro pensa assim, eita, eu já dei minha palavra, preciso cumprir, tá bom? Então, esse é o nosso áudio de Provérbios, capítulo 2.